Olá, irmãos. Mais uma vez estou aqui com outra palavra para partilhar com vocês, até porque eu tinha outro tema para falar, mas olha, Deus me deu outro para falar, eu tenho que obedecer. Ultimamente Ele tem me dado temas mesmo sobre pastor, porque eu falei sobre o meu pastor na semana passada, até fiquei a pensar, será mesmo que é isso que Deus quer que eu fale, mas olha, não vou questionar a vontade, aquilo que Deus quer, né? A gente tem que obedecer. Antes de mais nada, boa tarde a todos e que essa palavra seja uma bênção. Eu vou orar primeiro. Pai amado, obrigada mais uma vez por estar na tua presença. Eu vim orar também, primeiramente, pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes. Que essa palavra seja uma palavra de bênção, possa também falar aos nossos corações, que nenhum de nós levemos como condenação, mas sim como exortação para as nossas vidas e também nos possamos ficar fortalecidos em Ti e que seja uma palavra de edificação, Senhor. Oro para que se possa alcançar mais corações, possa fazer-nos refletir e nos fazermos ficar mais perto de Ti, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus que o Teu Espírito Santo esteja aqui e que me guie somente para falar de acordo com a Tua vontade, tudo para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Então eu vou ler Ezequiel capítulo 34, que é verso 1, que é enorme, vai até 30, 31, mas eu vou ler só até onde Deus me guiar. Vem a mim a palavra do Senhor. Pronto, o tema é pastor e ovelhas. Vem a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor, Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestis de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desagarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominaste sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para o pasto de todos os animais do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas são desagarradas por todos os montes e alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues a rapinas e vieram a servir de pasto a todos os animais do campo, por falta de pastor, os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmo, não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastor, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eu estou contra os pastores e requererei as minhas ovelhas das suas mãos. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca e não se levarão mais de pasto. Pois assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Como um pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e eu os levarei de todos os lugares, para onde foram espalhados no dia de nuvens e escuridão. Eu tirarei dos povos e os fazeis vir dos diversos países. Eu extrarei as suas terras e as pacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Em bons pastos as apacentarei. Nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali se deitarão numa boa pastagem e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desagarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Eu apacentarei com juízo, quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus. Eu julgarei entre ovelhas, e entre os carneiros e bode. Não vos basta pastar o bom pasto, a vez de pisar o resto dos vossos pastos. Não vos basta beber as águas limpas, a vez de sujar o resto com os vossos pés. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que foi sujado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Deus assim lhes diz, eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto com o lado e com o ombro, dás empurrões com os vossos chifres, escornais todas as fracas, até que as espalhareis para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que elas não sirvam mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Levantarei sobre elas um só pastor, e o meu servo Davi, e elas apacentará. E ele as apacentará e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será líder no meio delas. Eu, o Senhor, o disse, farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com os animais da terra, para que habitem no deserto seguramente e durmam nos bosques. Farei delas um lugar ao redor do meu monte, uma bênção. Farei descer chuvas ao seu tempo. Chuvas de bênção serão. Amém.
Então, isto é uma chamada, isso é uma chamada de atenção aos pastores, aqueles que lideram a liderança. Ou seja, ele exorta a liderança, aqueles que são liderados, que lideram o povo e os pastores, etc. Porque Deus chama atenção aos pastores que se apacentam a si mesmo. Então, por isso é que ele faz a questão: não apacentarão os pastores as ovelhas? Ele faz essa questão porque os pastores apacentam-se a si mesmo em vez de apacentar as ovelhas, em vez de cuidar delas. Porque ele diz assim: comeis gordura e vestis de lã e degolais o cevado, mas não apacenteis as ovelhas? E ele diz: a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desagarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscaste, mas dominaste sobre elas com rigor e dureza. É isso. Então assim se espalharam por não haver pastor e ficaram por pasto de todos os animais do campo, porque eles se espalharam. Então Deus está indignado com a atitude desses pastores daquela época. E também não vamos longe, também reflete essa época, essa era também, porque infelizmente a gente vê pastores que não estão preocupados com o bem-estar da ovelha, não estão preocupados em cuidar do coração das ovelhas, em cuidar da salvação delas. Só estão mais preocupados usam o nome de Jesus, só estão mais preocupados em fazer negócios com as ovelhas, ganhar o lucro das ovelhas, em vez de preocupar propriamente com a sua salvação. E mesmo estão preocupados mais também de serem servidos, de serem glorificados, de serem servidos, atendidos, mas não estão preocupados em servir as ovelhas. É isso. Então Deus está indignado com aquela época, com aqueles pastores dessa época, e também, não, como eu disse, não vamos longe, também reflete também essa época. Então o que ele diz? Ele diz que vai requerer de volta essas ovelhas, já vai tomar as ovelhas, vai tirar ovelhas desses pastores que estão preocupados com o lucro das ovelhas, com ganhar lucros das ovelhas em vez de cuidar delas. Porque ele diz assim: as minhas ovelhas andam desarragadas por todos os montes e altos tejos, sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Porque eles nem procuram aquelas que estão perdidas. Nem sequer cuidam, nem sequer fortalecem aquelas que estão mais fracas, nem sequer curam aquelas que estão doentes, que precisam. Deus está tão indignado. Então ele chama a atenção a esses líderes daquela época. Ele também, dessa época também reflete. Então ele vai tirar essas ovelhas que estão na mão desses pastores que se querem se apacentar a si mesmo. Ele mesmo vai procurar, porque ele diz: eu estou contra os pastores, eu requererei as minhas ovelhas das suas mãos, e deixarão de apacentar as ovelhas. Não se apacentarão mais a si mesmo. É isso. Então, ele vai livrar as ovelhas das suas bocas e não lhes servirão mais de pasto. Esses pastores não vão liderar mais sobre essas ovelhas, porque Deus mesmo tira. Porque ele tem poder para tirar e dar, como eu falei da outra vez. Então, pois assim Deus, assim, eu mesmo procurarei, ele mesmo vai procurar as ovelhas e vai cuidar delas. Como um pastor busca o seu rebanho, assim não vamos longe, assim como Jesus entregou a sua vida por nós, ele vai à procura. Ainda há dias, é engraçado, Deus me deu esse versículo, mas ainda há dias, antes de Deus me dar esse tema para falar, eu vi uma imagem que o pastor pastor Júnior partilhou no Instagram, porque eu também sigo ele no Instagram, e ele partilhou uma imagem de Jesus com uma ovelha pequenina tão fofinha, aquela imagem muito forte, a ir atrás daquela ovelha perdida. Deus sabe todas as coisas. Eu vi essa imagem que ele partilhou, passando uns dias, 2 dias ou 3, se não me engano, Deus me deu esse versículo para falar. É o que eu digo mesmo. Deus, nas pequenas coisas, ele usa. Então, ele cuida. Aquela imagem é muito forte, mostra como aquela ovelha estava perdida. Ele foi atrás, foi procurar aquela ovelha. Ele cuida de nós. Jesus cuida de nós. É um bom exemplo. Jesus é um exemplo de um bom pastor. Então, os pastores têm uma responsabilidade bem grande. E os pastores é o espelho de uma ovelha. Aquilo que eles vão transferir para as ovelhas é aquilo que as ovelhas vão ser. Por isso é uma grande responsabilidade que os pastores têm sobre as ovelhas. Eles têm que dar bom exemplo, mesmo nas suas atitudes e as ações. É isso que Deus espera de um bom pastor, de um pastor fiel. Aquele que tem o coração segundo a Deus, aquele que cuida das suas ovelhas, aquele que dá a sua vida por elas, aquele que intercede, aquele que não faz as exceções de nenhuma ovelha, que cuida de todas do mesmo modo, com o mesmo amor, com o mesmo carinho.
que não despreza, que não tem aquela coisa de favoritismo. Eu gosto mais daquela. Não, ama todas da mesma maneira, cuida de todas da mesma maneira, tem aquele carinho daquelas de todas da mesma maneira. Então, pois assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, delas cuidarei como o pasto busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as levarei de todos os lugares para onde foram espalhados no dia das nuvens e escuridão. Ele vai buscar aquelas ovelhas que pertencem a Ele, aquelas que não foram bem cuidadas. Ele vai buscar. Então, nessa palavra, ele reflete, ele diz isso, chama a atenção à liderança, a responsabilidade que eles têm sobre as ovelhas, como eles devem cuidar das doentes, como é que eles devem tratar as fracas, procurar aquelas que estão perdidas, buscar de volta, trazer aquelas que estão desagaradas. É isso que Deus requer de um líder, de uma liderança. Então, naquela época, quando esses pastores queriam ser servidos a si mesmos, servir a si mesmos, queriam se apacentar a si mesmos, ele tira. Então ele disse assim, levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, ele as apacentará. Ele apacentará e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus. O meu servo Davi será líder no meio delas. Então, naquela época, como os pastores não cuidaram, os líderes não cuidaram das ovelhas como devia, do povo como devia um rei. Então, o Davi foi escolhido como rei. Segundo ele, Davi tinha o coração como segundo a Deus. Foi escolhido para liderar. Mas sabemos que o Supremo Pastor é Jesus. Aquele que deu a sua vida por nós. O Supremo Pastor é Jesus, é Ele. Mas Deus nós sabemos também que Deus usa as pessoas para cuidar de nós. Ele cuida de nós através das pessoas. Então ele disse, o Senhor disse, farei com que elas uma aliança de paz e acabarei com os animais da terra para habitarem no deserto seguramente e durmo nos bosques. Farei delas um lugar ao redor do meu monte, uma bênção. Farei descer chuvas ao seu tempo, chuvas de bênção serão. E Deus vai abençoar essas ovelhas, Ele cuida. Aquelas que estão feridas, não se preocupem. Se vocês adorem Jesus, adoram Deus em espírito e em verdade e querem muito dEle, Deus cuida de vocês. Não desanimem, Deus cuida. Não abandonem a Deus. Ele está com vocês. Não abandonem. É isso que eu vos peço. E confiem porque Ele cuida de nós. Ele coloca pessoas certas para cuidar de nós. E eu também deixo aqui também um conselho para aqueles que são líderes, né? Líderes não, as ovelhas que têm a sua liderança, os seus pastores que cuidam de vocês, orem também por eles, porque eles também estão sujeitos a cair em tentação, estão sujeitos a também fazer coisas que não é lícito aos olhos de Deus. Todos nós estamos sujeitos à tentação. Eu peço também que orem para as suas lideranças, que é muito importante. E eu peço também que não levem essa palavra como uma palavra de condenação, porque é uma exortação para todos nós, porque Deus também fala que Ele vai julgar também as ovelhas entre as ovelhas. Porque Ele diz assim, quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Não vos basta pastar um bom pasto, a vez de pisar o resto dos vossos pastos, não vos basta beber as águas limpas, e a vez de sujar o resto com os vossos pés. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que foi sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz, eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e as ovelhas magras, visto com o lado e com o ombro, dás empurrões, e com os vossos chifres escorneias todas as fracas, até que espalhareis para as fora. Ele também vai julgar as ovelhas gordas e as magras, aquelas também que não ajudaram também as fracas, que contribuíram também para expulsar as fracas. Então aqui nós podemos ver que ele chama a atenção à liderança, os pastores e as ovelhas, aquelas que foram rebeldes, aquelas também que contribuíram para expulsar, aquelas que também não ajudaram as fracas, que também contribuíram com a atitude também da liderança para o mal das ovelhas, aquelas que contribuíram também para expulsar as ovelhas, também serão julgadas, aquelas também que são más. É isso. Então, por isso é que eu disse, não levem como uma palavra de condenação, mas é uma exortação. Aquilo que estão a falar daquela época reflete sobre essa era, uma chamada de atenção
para aqueles que não lideram bem as suas ovelhas, porque a liderança é o espelho das ovelhas. Então é muito importante um pastor cuidar da sua ovelha, orar, interceder por ela, cuidar, querer procurar saber se a ovelha está bem, ajudar nas suas necessidades, ajudar uns aos outros, mas ajudar, não ignorar, não, porque as nossas atitudes é que vai contribuir também para que as ovelhas percam. É isso. É essa palavra que eu deixo aqui. Eu espero que vocês entendam e que entendam essa palavra que eu partilhei, que seja uma bênção na vossa vida, mas reflitam sobre esse versículo. Se vocês quiserem continuar a ler, eu vou dar Ezequiel 34, do 1 até 31. É grande, eu não li todo, mas está mesmo explícito. Não tem mais nada que eu possa dizer aqui, mas está mesmo explícito aquilo que Deus está a falar na sua palavra, que a liderança deve cuidar das suas ovelhas, deve procurar a perdida, deve curar a enferma, cuidar do coração das ovelhas, da sua salvação, não preocupar com o prestígio, não preocupar em ganhar lucro das ovelhas, mas dar a sua vida por elas, assim como Jesus deu a sua vida pelas ovelhas. Não se comportarem como fariseus, que só estavam preocupados com os assentos, com os primeiros assentos, em ganhar as ofertas, mas não estavam preocupados propriamente em cuidar das ovelhas. Não reagem como se fossem fariseus, mas fazem aquilo que Deus pede. O que adianta dar uma boa palavra e não praticar com as suas atitudes, não cuidar das ovelhas? É isso que Deus requer de um bom pastor, de uma boa liderança. Não só serve para pastor, mas é aquele que lidera o povo, não levar o povo a pecar. É isso. Essa palavra que eu deixo, que seja uma bênção para as vossas vidas e que Deus os abençoe. Tenham um bom dia.